Quando a gente fala de runas nórdicas, muita gente imagina magia, profecia, símbolos misteriosos. Mas antes de tudo isso, as runas foram uma forma de escrita. Um jeito que os povos do norte da Europa, principalmente os germânicos e os vikings, usavam para registrar nomes, histórias e até rituais. E aí só depois de muito tempo que elas começaram a ser vistas como algo espiritual, usado para meditação, para o autoconhecimento e leitura do destino. Eu acho legal a gente, antes de começar a falar sobre as runas, eu explicar um pouquinho, de forma mais resumida, sobre a cosmologia nórdica, né? Falar um pouquinho sobre a Yggdrasil, um pouquinho sobre Odin, de forma mais resumida, porque eu pretendo também trazer outro vídeo falando só sobre a Yggdrasil ou só sobre Odin. Então vamos lá. O caminho rúnico, ele traça uma relação direta com o panteão, as relações entre os deuses e a concepção nórdica a respeito da criação do universo e do surgimento da espécie humana. O cosmo era visto como uma figura tridimensional que era sustentado pela grande Yggdrasil. Esses 9 mundos podiam ser vistos como 9 dimensões. Os deuses que habitavam Yggdrasil, eles distinguiam-se por suas principais características. De um lado, habitando o mundo de Vanaheim, estavam os deuses Vanir e suas virtudes voltadas à agricultura e à arte. Do outro lado, povoando o mundo de Asgard, estavam os deuses Hæsir, que eram guerreiros dedicados à batalha e à proteção. Segundo a mitologia, essas duas raças de deuses viviam pacificamente, em acordo de paz, principalmente pela cooperação para governar os outros mundos, principalmente Midgard, a terra onde nós, seres humanos, habitamos. O caminho entre Asgard e Midgard era feito por Bifrost, que era guardado pelo deus Heimdall, que, segundo a mitologia, ele é o responsável por julgar se nós cumprimos o nosso dever e o nosso propósito na vida encarnada, e se fomos capazes de espalhar os ensinamentos, éticas e virtudes que nos levam à ascensão espiritual. E para que isso seja possível, o grande deus Odin deu à humanidade o código de conexão com os preceitos divinos, o alfabeto rúnico. O alfabeto rúnico mais antigo é conhecido como o Futhark Antigo, que é composto por 24 símbolos. O nome Futhark vem das 6 primeiras runas que juntas formam a palavra Futhark: Ferro, Urus, Tfurissa, Ansus, Raido e Quenas. E esses símbolos foram encontrados gravados em metais, ossos, pedras, às vezes para marcar um território ou homenagear alguém, ou deixar uma simples mensagem. Com o tempo, as runas começaram a ter um significado mais profundo e passaram a representar ideias, forças da natureza e até mesmo princípios da vida. Dentro da história nórdica, existe uma história muito bonita que explica a origem espiritual das runas. Odin, o pai de todos os deuses, teria se pendurado na árvore cósmica Yggdrasil por 9 dias e 9 noites, em busca de sabedoria. No final desse sacrifício, ele recebeu as runas, símbolo do conhecimento e da transformação. Essa lenda mostra como os antigos viam o aprendizado, algo que exige esforço, que exige entrega e coragem. As runas do antigo Futhark são divididas em 3 grupos e são conhecidos como Æthirs, ou famílias. Aí cada grupo representa um tipo de aprendizado. O primeiro grupo é ligado a Freya, fala sobre material, prosperidade, vitalidade e novos ciclos. São runas do trabalho, da energia e da vida prática. O segundo grupo fala de desafios e das mudanças. São runas ligadas à emoção, crescimento e superação. E o terceiro grupo, que muitos relacionam a Tyr, o deus da coragem, fala sobre espiritualidade, sabedoria e propósito. Esse é o caminho da maturidade, da compreensão e do próprio destino. É importante lembrar que essas divisões elas vêm de interpretações modernas e historicamente a gente não consegue validar isso, ter a certeza de que os antigos ligavam esses grupos a esses deuses. Mas assim, com a ferramenta simbólica, né, como uma ferramenta simbólica, faz sentido e ajuda no estudo e na prática. Hoje em dia, as runas são usadas como um oráculo, assim como o tarô. Elas fazem uma pergunta, sorteiam algumas runas e interpretam
as runas que saíram. Cada runa tem um significado próprio, mas o mais importante é entender a mensagem como um todo, porque o objetivo não é falar do futuro, é sim trazer clareza para situações sobre o que a pessoa está vivendo e quais os caminhos que ela deve seguir. Existe um método mais conhecido para jogar runas, que é o jogo das 3 nornas, que ele é inspirado nas deusas do destino, que, se eu não me engano, se pronuncia como Urd, Verdant e Skuld. Se eu não me engano, a pronúncia é assim. Que aí você tira 3 runas, que uma representa o passado, a situação do passado, a situação do presente e o melhor caminho a seguir, né, que seria a situação do futuro. E aí dá para você expandir esse jogo. Dá para você jogar uma runa acima, que mostra o que é consciente, uma runa abaixo, que mostra o que está oculto. Parece simples, mas esse método, ele costuma trazer muitas reflexões. Trabalhar com runas é mais um processo de autoconhecimento do que adivinhação. Cada símbolo, ele é como um espelho que mostra o que já está dentro da gente, mas que muitas vezes a gente não consegue ver ou que a gente não quer ver. No fim das contas, as runas não são apenas símbolos antigos. É uma forma de conversar com a vida, com o inconsciente e o que há dentro de nós. E aí, nesse processo, quando a gente aprende a ouvir, é onde elas respondem. Aí não com previsões, mas com compreensão. E aí eu acredito que esse é o verdadeiro poder das runas. Eu quero trazer outros vídeos sobre runas, principalmente trazer pessoas que têm um conhecimento muito mais vasto que o meu sobre runas, porque é um assunto bastante amplo. Existe ainda sobre os sigilos feitos com combinações de runas, rituais com runas. Tem muita coisa para falar sobre runas ainda. O outro vídeo, a segunda parte, já está disponível também. Já gravei os 2 juntos para poder lançar junto. Dá like nos 2 aí, se inscreve no canal, me ajuda a crescer o canal, me ajuda a crescer o Insta, que é @Lutivinos, está lá no Instagram. Tem link aqui na descrição desse vídeo e no perfil. Bora fazer esse círculo crescer, certo? Vou ficando por aqui. Assiste o outro vídeo, tá?